havia sido escolhido por Deus, tinha princípios, deveria obedecer os princípios do sacerdócio. Samuel era um jovem, era um garoto. Ele não era um sacerdote, ele não havia sido levantado por Deus como sacerdote. Mas ele diz tudo para Eli. E a Bíblia fala que ele aceita e diz o seguinte: que seja feito como bem parecer aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que a partir dessa realidade, todas as coisas que Samuel falou em Israel se cumpriu. Todas as coisas que ele falou se cumpriram. E eu entendo uma coisa com isso, queridos, que quando nós estamos em Deus, quando nós dizemos eis-me aqui, aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos como uma palavra de autoridade, tem que se cumprir. Quando você chega num lugar, o diabo tem que sair, o inferno tem que sair, porque você chegou e você é de Deus. Quando você chega no lugar, todos os altares que foram estabelecidos, eles têm que ser derrubados para que se estabeleça o governo de Deus. Quando você chega no lugar, todos os princípios que foram criados deturpando a palavra de Deus, eles têm que ser derrubados pelo poder da palavra de Deus. Quando o profeta chega, as coisas mudam. Quando o profeta chega, a realidade muda. E a Bíblia diz que em uma certa feita ele estava sentado no templo. E ele estava se balançando em uma cadeira. Israel estava em guerra. E foi um princípio estabelecido por Deus, que todas as vezes que Israel fosse à guerra, a arca do Senhor teria que ir à frente com os sacerdotes e os levitas logo atrás tocando trombetas. E os sacerdotes levavam a arca à frente do exército de Israel, que era um exército muito forte, era um exército muito poderoso. Era o exército qual era muito famoso sobre a face da terra, porque pelo fato do Senhor estar com ele, eles não perdiam nenhuma batalha. E a Bíblia fala que eles estão na guerra, e Ofni e Finés, que eram sacerdotes, estavam também na guerra, os filhos de Eli. E a Bíblia fala que nessa realidade, os filhos de Eli são mortos, e a arca de Deus é tomada. Se cumpriu a profecia, se cumpriu a palavra que Moisés havia falado, que o Senhor iria ferir a casa de Eli. Se cumpriu aquilo que Deus havia falado para Samuel, que ele suscitaria contra a casa de Eli, porque os filhos de Eli eram maus diante dos olhos do Senhor. Entenda uma coisa, nós não temos êxito na nossa vida sem a presença de Deus. Você não vai ter êxito na sua vida sem a presença de Deus. Você não vai conseguir chegar muito longe sem a presença de Deus. Você não vai conseguir fazer muita coisa sem a presença de Deus. Você não vai conseguir ter uma vida de alegria completa, de paz, de gozo no Espírito, sem a presença de Deus. Você não vai conseguir. Por muitas vezes nós pensamos e nos baseamos na vida de outras pessoas, e nós não queremos servir a Deus porque fulano não serve a Deus, mas é rico. Fulano não serve a Deus, mas tem muito dinheiro. Sabe o que a Bíblia fala? Que o ímpio prospera para a sua própria desgraça. O ímpio. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a sua confiança no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Aqueles que depositam a sua confiança no Deus de Israel são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Deus vivo não podem ser abalados, não podem ser destruídos, porque o próprio Deus os justifica. Eu preciso ser leal ao Senhor. Eu preciso entender que eu preciso ser fiel ao Deus da promessa. Eu preciso ser fiel ao Deus que chama. Eu preciso fazer como Ele disse que tem que ser feito. Eu preciso falar aquilo que Ele diz que tem que ser falado. A Bíblia fala, nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel, que Deus chama Ezequiel em uma realidade de extrema desgraça no meio de Israel, no meio do povo de Deus, aonde o povo de Deus criava deuses para si, aonde o povo de Deus criava imagens de escultura e adoravam essas imagens. Mas a Bíblia fala o seguinte, que Deus levanta Ezequiel e Ele fala o seguinte: Ezequiel, não tenha medo, não te atemorize com os semblantes escurecidos deles, porque eles são casa rebelde. Não tenha medo. E a Bíblia fala que Ezequiel se levanta com ousadia e profetiza contra a casa de Israel. Quando eu aceito a chamada, quando eu entendo que Deus está me chamando, eu entendo que eu preciso ser ousado. Eu entendo que eu preciso ser ousado. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser o que as pessoas do mundo não são. Eu preciso oferecer às pessoas do mundo o que elas não têm. Quando eu digo eis-me aqui, Senhor, eu entendo que onde eu chego tem que haver transformação, porque o Deus da Bíblia está dentro de mim. Nós vivemos em um tempo em que a possibilidade do Deus da Bíblia está dentro de nós através do seu Espírito. No tempo dos profetas, Deus não estava dentro dos profetas, Ele estava sobre eles. Nós vivemos a realidade do Espírito de Deus manifestado dentro de nós. Portanto, aonde nós chegamos, aonde eu piso os meus pés, tem que haver transformação, porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito de Deus está dentro da minha vida. Eu preciso me levantar com ousadia quando eu digo eis-me aqui. Eu preciso entender que no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, as pessoas têm que entender que há no meio deles um profeta. Foi exatamente isso que Deus falou para Samuel. As pessoas vão entender, talvez hoje elas não entendam, mas elas vão entender que há no meio delas um profeta. Foi exatamente isso que Deus falou para Samuel. Há no meio delas um profeta. Mas as pessoas precisam ouvir a tua voz. As pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam entender que há um Deus e que Ele pode fazer infinitamente mais. As pessoas precisam, nós precisamos nos levantar como pessoas ousadas, que falam aquilo que está no coração de Deus, que falam aquilo que é a palavra de Deus, e que não tem medo dos semblantes escurecidos. A Bíblia vem dizer no livro de Romanos, no capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão se não ouviram falar? Como eles invocarão se não creram, na verdade? E como eles crerão se não ouviram falar? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Mas como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da salvação. Quando eu digo esse aqui, eu entendo que esse Evangelho é o Evangelho de salvação. Esse Evangelho é de um Cristo que não mais está pendurado no madeiro, mas ressuscitou.
Esse evangelho é de um Cristo que é vivo e reina e pode transformar a tua vida, mudar o curso da tua história. Esse evangelho é de um Deus que pode fazer tudo quanto apraz o seu coração. Nada foge do seu domínio, nada foge dos seus olhos. Quando eu digo eis-me aqui, eu entendo que esse evangelho é poder de Deus para a salvação. A Bíblia vem dizer que o apóstolo Paulo falou que o evangelho que ele pregava, ele não tinha recebido de homens, mas ele tinha recebido pela revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é revelado a você, você consegue entender e você consegue dizer: eis-me aqui, Senhor, eu irei até os confins da terra, eu irei para onde o Senhor me mandar e anunciarei aquilo que está no teu coração, anunciarei aquilo que está na tua palavra, eu pisarei nos lugares que eu nunca pensei que eu iria pisar, mas eu pisarei porque eu anunciarei até os confins da terra a tua palavra. Quando eu entendo pela revelação de Jesus Cristo que o evangelho é o poder de Deus, eu gero no coração das pessoas, através do Espírito Santo, o desejo ardente de conhecer esse Deus. É gerado no coração das pessoas lá fora o desejo ardente de saber quem é o Senhor. É gerado nas pessoas o desejo ardente de conhecer quem é esse Deus. Porque se as pessoas percebem que você foi transformado, se as pessoas percebem que você tem uma vida nova, instantaneamente elas percebem que o que está em você pode transformar elas também. O que está em nós pode transformar elas também. A Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque ele era obediente, ele era temente a Deus, ele era leal e fiel ao Senhor. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque ele vivia uma vida completamente diante do Eterno. Ele vivia uma vida completamente prostrada diante do Eterno. Talvez a tua vida tenha dado errado. Talvez você não tenha alcançado os teus objetivos. Talvez está tudo muito difícil na tua casa, na tua família. Mas o Deus que te chamou, Ele vai suprir as tuas necessidades. E Ele vai fazer a sua vontade se cumprir na tua vida. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque ele foi alguém completamente entregue ao Senhor. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque o coração dele havia sido arrebatado pelo Senhor. Nenhuma palavra dele caiu por terra, porque aquilo que ele falava na terra tinha respaldo no céu. Aquilo que ele profetizava na terra tinha respaldo no céu. Quando você é de Deus, o que você fala na terra tem respaldo no céu. Quando você é de Deus, o que você profetiza na terra, há respaldo do céu sobre a tua vida. Quando você fala, o inferno estremece. Todas as palavras dele se cumpriram em Israel. A Bíblia fala que o mensageiro chega até o sacerdote Eli, e ele fala ao sacerdote que a arca de Deus, que os seus filhos haviam morrido, e a arca de Deus, a presença de Deus, havia sido roubada do meio do povo pelos filisteus. Eles perderam a guerra, Ofni e Finéias morreram, e a presença de Deus foi roubada do meio de Israel. E a Bíblia fala que quando o mensageiro, quando o emissário, ele menciona que a arca de Deus havia sido roubada, ele cai para trás, e por já estar muito velho, ele quebra o seu pescoço e morre. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu. E a Bíblia fala que a mulher de Finéias, quando soube da notícia, ela estava grávida.
A Bíblia fala que ela dá luz ao bebê. E ela coloca o nome desse bebê Icabode, que significa a glória de Israel se foi. Porque a presença de Deus não está mais no meio do seu povo. A única coisa, queridos, que afasta o homem de Deus é o pecado. É a única. É a única. O que nos distancia de Deus é o pecado. O que distanciou Israel do Senhor foi o pecado. Mas o Senhor está, a voz do Senhor está aqui essa noite ecoando em nossos corações, dizendo: volta para casa. Mas cabe a você dizer essa noite: eis-me aqui, Senhor. A voz do Senhor está falando, eu tenho certeza disso, ao teu coração essa noite, dizendo: vem para cá, porque aqui é o teu lugar. Mas cabe a você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu irei até os confins da terra anunciar o teu nome. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E quando eu digo eis-me aqui, eu entendo que aquilo que o Senhor investiu sobre a minha vida me impede de viver no mundo. Aquilo que o Senhor investiu sobre a minha vida me impede de viver uma vida de pecado. Porque eu entendo que é neste lugar que eu sou verdadeiramente feliz. Que é na presença de Deus que eu sou verdadeiramente completo. Porque na presença de Deus, queridos, não tem demônio, não tem depressão, não tem nada. Você pode passar por aflições, você pode passar por lutas, mas a Bíblia vem dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai gerar em nós um eterno peso de glória. Até as nossas tribulações, quando nós estamos em Cristo, elas geram um eterno peso de glória. Até as nossas lutas, quando nós estamos em Cristo, quando nós falamos, quando nós assumimos o papel, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. As nossas lutas, as nossas aflições, elas geram um peso de glória sobre nós. Se coloque de pé nesse momento. Pela sua desobediência, Israel foi ferido por causa da sua desobediência. Mas eu quero te convidar essa noite a ouvir a voz do Senhor e levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero convidar você que hoje nos visita, que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor. Eu quero te convidar aqui à frente, nessa noite. Eu quero te convidar a confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor, está vindo ali a primeira vida. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida? Você que é da igreja, sai do seu lugar, convide essa pessoa, insista com ela, porque o nosso adversário também insiste. Eu sei que o Senhor está falando ao seu coração essa noite. Basta você levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Se você não sentir esse desejo, nós estaremos orando ainda pela sua vida. Mas alguém que, assim como Samuel, está dizendo essa noite: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Não feche teus olhos essa noite. Eleve os teus pensamentos ao Senhor.
Feche seus olhos nessa noite, fale com o Senhor. Você não precisa saber orar. Você não precisa proferir palavras bonitas. O Senhor só quer ouvir tua voz nessa hora. O Senhor só quer ouvir a tua voz nesse lugar. Talvez há muito tempo você não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez há muito tempo você não sente a presença de Deus e você não é mais sensível ao Espírito. Mas nesse momento o Senhor está te chamando. Nesse momento o Senhor está ecoando sua voz da eternidade, te chamando de volta. Fale com o Senhor.